Sejam todos bem-vindos a mais um programa Universo Imobiliário. Eu sou Ingrid Reis, pode rodar a vinheta. Completando 47 anos de trajetória no mercado imobiliário. É sinônimo de tradição, credibilidade e sucesso. À frente desse legado, mãe e filho constroem junto uma história inspiradora, marcada por dedicação, parceria e muito amor pelos que fazem. Hoje tenho o prazer de receber esses dois grandes nomes para uma conversa especial, cheio de experiência, aprendizado e inspiração. Alice e Luiz, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Ingrid. Bom dia. Bom dia, Ingrid, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço vocês por estarem aqui. Gente, que prazer ter vocês. E eu gostaria que vocês compartilhassem conosco um pouco dessa história gigante da Alice, de toda essa construção que vocês fizeram juntos, de todos esses 47 anos que temos aí de mercado imobiliário. Muito bem, Ingrid. Muitas vezes, quando eu vou para colocar de que nós já estamos completando os 47 anos, eu fico pensando que talvez seja uma memória muito distante, muito longa, e me levo a ter vontade de dizer que estamos no mercado há 10 anos, porque as mudanças ocorreram muito fortemente nesses últimos 10 anos. Mas, realmente, nós atuamos há muitos anos, até mesmo nascemos antes da lei da corretagem, da lei atual de corretagem de imóveis. Nós começamos em março e a lei é de maio, né? Então, claro que havia uma legislação anterior, mas muito incipiente, né? E então a gente vem ao longo dos anos se aperfeiçoando, se modernizando, procurando estar atento a todas as mudanças. E claro que para mim, especialmente, que já passei a casa dos 70 anos, né? É bastante difícil de acompanhar toda essa rapidez que envolve WhatsApp, Instagram, Facebook e todas as redes sociais e meios eletrônicos que agora há, né? Então, para a gente estar por dentro de tudo isso, se torna, assim, bastante complicado, porque a gente retoma sempre o passado, que era ótimo. Trabalhávamos com um ficháriozinho em cima da mesa dos pretextos compradores, com os imóveis, né? E com os imóveis fechados, que ainda poderiam voltar para aquela ficha do primeiro arquivo, né? Então, quando eu vou trabalhar a nível de internet e tal, eu fico sempre buscando a cor do fichário, que um era azul, o outro era rosa e o outro era preto, né? Para saber onde que eu vou colocar cada um. Mas eu acho que a modernidade, ela se tornou necessária, né? Com o advento da internet, lá pelo ano 2000, nós fomos sempre precursores, né? Na cidade onde nós estamos, na nossa época, nós fomos a terceira empresa a ter um computador, que nós chamamos de Computassauro, porque na época se tinha que ter uma sala especial para o computador, fechada, com ar refrigerado e no escuro. Então ali trabalhava o operador, né? E a gente começou com tudo isso, né? E foi se aperfeiçoando e melhorando, né? Incrível a história de vocês. Quando eu escutei a primeira vez o Luiz falar um pouco sobre a sua história no evento do Jet Experience, eu falei, que mulher forte, eu tenho que conhecer essa mulher e conhecer um pouco mais essa história. E junto disso, eu vi aqui que vocês construíram 3 filiais, né? Que, junto com essa história incrível, eu queria que vocês me contassem um pouco como foi essa trajetória dessa construção dessas 3 filiais, como foi até aqui, como foi essa caminhada marcante de vocês. Agora eu vou atropelar. Quando nós estamos muito consolidados na matriz, ela vem e diz, o que tu acha disso? E daí ela traz a provocação para que a gente abrisse então a primeira filial. Em Parobé. Passaram alguns anos e ela vem de novo cheia de questões pessoais e profissionais, com uma vida extremamente ativa, já chegando nos 70, já que ela deu a idade dela, né? E vem e nos provoca de novo. O que vocês acham de agora nós abrirmos em Igrejinha? Então, realmente, assim, é uma energia muito grande e que vai contagiando quem está ao lado e, assim, criando uma energia e uma força para seguir muito grande. Desculpa te interromper, mas eu quero que tu fale agora. Não, tá certo. Nós estamos situados numa micro-região, que é o Vale do Paranhana. E quando nós iniciamos a imobiliária,
e até uns 15 anos após, ou 20 anos após, nós pertencíamos ao Vale dos Sinos. Nós não tínhamos a micro-região Vale do Paranhana inserida no mapa da divisão como é que se chama? Felipe, me ajuda, lá de acordo com os conselhos, começou lá com os conselhos, né, conselho a nível de estado. E nós conseguimos inserir no mapa do Rio Grande do Sul a micro-região do Vale do Paranhana. Por que eu digo nós conseguimos? Porque a nossa empresa sempre esteve muito atenta aos 6 municípios onde ela está inserida, que é Taquara, Igrejinha, Rolante, Parobé, Três Coroas e Riozinho, né? E com isso nós queríamos nos tornar assim, digamos que todos os recursos também convergissem para lá, já que era uma área bastante próspera do calçado, né? Mas nós ficávamos, o calçado nosso em Igrejinha, Três Coroas e Parobé, ficava sempre ligado ao Vale dos Sinos. E como nós pertencíamos à Associação Comercial, que depois se transformou em Câmara de Indústria e Serviços do Vale do Paranhana e Agropecuária, né? Então a gente conseguiu isso. E a imobiliária Alice Imóveis fez parte bastante fortemente desta inserção da nossa micro-região para ser qualificada como Vale do Paranhana, né? Hoje, né, totalmente conhecido, mas se a gente remontar lá aos anos 90, a gente vai ver que nós éramos Vale dos Sinos, né? Incrível a história de vocês, incrível essa trajetória até aqui. E eu vi aqui também que você foi a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara da sua região, na sua época. É isso mesmo? Sim, da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Paranhana. Foi a primeira mulher. Foi uma época extremamente difícil, porque eu não vou colocar assim como machismo ou como feminismo, nada disso. Mas nós, mulheres, nessa trajetória dos 47 anos, a gente passou muito trabalho para ser vista como uma profissional. Com certeza, Alice. Foi bastante difícil abrir estes caminhos, né? Então, e era a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, não era serviços ainda, era só Câmara de Indústria e Comércio. Então, imagina, eu estava lá para introduzir a área dos serviços nela, né? Que a imobiliária são serviços, né? E eu estava sempre rodeada só de homens. Então, isso era bastante difícil. E não encontrava mulheres para parceria. Você é uma inspiração, né? Traz uma força feminina, a sua história, para muitas mulheres, né? Que têm medo do mercado, muitas vezes entendem o mercado imobiliário ainda como um mercado muito machista, porque existe isso no nosso mundo, na nossa realidade. A gente tem que falar a realidade, a gente está aqui para falar a realidade, né? A gente não pode colocar como algo fictício. Então, eu gosto de trazer sempre o que é real. O mundo ainda é muito machista, mas a gente vem mudando essa realidade e tá a Alice aqui como exemplo, um grande exemplo de força feminina e que com muita persistência, muita dedicação e estudo conseguiu, né, estar em grandes títulos, grandes lugares e chegar até aqui com muita força e persistência. Eu até te coloco assim que hoje eu vejo a mulher numa equiparação muito igual, né? Igual, né? Nós somos respeitadas, quase. Não temos por que dizer, nós precisamos fazer uma força para sermos respeitadas lá. Não. Mas você imagina assim, eu fui presidente do interior da subseção da OAB, né? E eu me lembro que a gente ia para os colégios presidenciais e os homens levavam as esposas e eu levava o marido. E o meu marido era o único no meio das mulheres quando fazíamos tour, né? Porque nós ficávamos reunidos em trabalho e as mulheres, então, dos presidentes iriam passear e o meu marido ia junto. Até hoje eu tenho colegas que perguntam, e o teu marido como vai? Né? Porque ele carregava sacolas para as mulheres, ele sempre foi uma pessoa muito gentil, muito cordata, maravilhoso, né? Então ele conseguia transitar nesse meio. E eu transitava no meio dos homens. E eu te coloco assim, que eu nunca tive dificuldade, nem quando exerci a presidência da OAB, da subseção da OAB, nem quando eu fui membro da OAB estadual, né, fiz parte da CDA, nem quando presidente da CDL, nem quando presidente da SIX, nem como membro da Federação. Vou te dizer, Alice, que isso nunca sofri assédio nenhum, nunca sofri nada.
de Sim. desagradável por parte dos homens. Eu acho que vai muito teve também. o respeito. Claro que precisa o homem adquirir muito mais respeito pela mulher ainda, mas também nós mulheres temos que nos dar o respeito. Sim, né? e temos que se portar. Nos portar. Isso, né? isso. Então eu acho que é bem por aí. Com certeza, Então, acredito nisso isso me também. facilitou muito o desenvolvimento. Acredito que a gente se portando como a gente ganha o nosso respeito, mas acredito que antes existia um machismo muito maior, ainda mais na tua época, era muito difícil a mulher ter voz. Então, é isso que eu trago aqui nesse momento para você, os parabéns por essa tua força, porque você teve que ter muita audácia, né? Eu sou mulher e eu tô aqui, eu vou falar e eu vou ser ouvida, eu sou respeitada porque eu estudei para estar aqui tanto quanto você. Então é essa audácia, essa persistência que eu falo, que muitas mulheres não tiveram essa coragem, entende? Para ter essa voz. Diante do machismo, Isso, né? mas daí você não foi por quê? Porque você se colocou. Porque você passou o limite do medo. E é por isso, meus parabéns. Mas, muito continuando, naquela época agora que eu trouxe aqui uma outra pergunta. Você viveu muitas experiências e eu queria saber o que foi mais marcante dentro do setor, do mercado imobiliário, bem nisso que a gente estava falando, na área da mulher. O que para você marcou mais no setor para a mulher dentro do mercado imobiliário? A dificuldade de ter, na época, né? Hoje não, hoje eu acho que está ao contrário, mas na época havia muita dificuldade de tu te mostrar com credibilidade, de que tu conhecia efetivamente, quando tu trabalhava com uma área rural, que tu conhecia o que era uma fazenda, o que era um sítio, o que era uma chácara, o que era uma terra produtiva para lavoura, o que era uma terra produtiva para pecuária. Então, tu tinha que efetivamente ter um aprofundamento maior, um conhecimento maior do que o homem tinha. O homem chegava e dizia, tem essa terra aqui para vender, parará e tal e tal. E nós éramos muito questionadas, a mulher era bastante questionada nesse sentido, né? E como nós trabalhamos, o meu início de trabalho na corretagem foi na venda de fazendas, no Rio Grande do Sul. Nunca vendi fora do Rio Grande do Sul, mas na venda de fazendas, sítios e chácaras, né? Então, aquilo me exigiu bastante, né? Porque era um meio machista, né? Na época, a gente tinha que, para tu angariar os clientes, tu tinha que frequentar rodeios. Então, para você... Né? Então, para você, a maior dificuldade foi a área rural, naquela época. Exato. Perfeito. Né? Já o meio urbano, os imóveis urbanos sempre foi mais fácil e, digamos assim, mais apaixonante. Por quê? Porque o imóvel urbano sempre visa a realização efetivamente de um sonho, né, de alguém. Ou porque é um sonho que ele vai realizar como investidor, ou é um sonho como a aquisição do imóvel da casa própria, né? É uma realização muito, muito intensa para o corretor ver a felicidade do outro quando tu consegue efetivamente encontrar aquilo que ele procura, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Né? Perfeito, porque você está ajudando a realizar um sonho, né, Exato, Alice? Então, né? sempre vai ser aquela conquista dupla, né? E eu sua sempre... e do seu cliente. Exato. Eu sempre coloco assim para o corretor e para a corretora, né, para os corretores de imóveis, de que quando tu vai mostrar um imóvel, tu não vai mostrar uma casa, tu vai mostrar alguma coisa que vai se transformar num lar. Então, a alma do cliente tem que estar plantada ali. Quando tu vai mostrar um imóvel, tu já sente, porque tu sente uma áurea diferente do cliente, né? E isso é importante tu transmitir, né, como corretor para o cliente. Né? E é incrível ver que você fala com muito amor o que você faz. E eu sempre falo aqui o quanto é importante a gente fazer o que a gente ama. E dá para ver o quanto vocês amam e o quanto vocês são apaixonados pelo mercado imobiliário. Isso é muito importante, a gente fazer com amor o que a gente busca, né, o que a gente está no mercado, a gente fazer com amor a nossa profissão. E você, Luiz, em que momento surgiu o desejo de seguir os passos da mãe e entrar no mercado imobiliário? Isso surgiu naturalmente ou você percebeu ao longo da trajetória, né, ao longo do convívio com a mãe, trilhar o caminho dela? Como que foi? Nós somos em 4 irmãos, né? Cada um com as suas características. E todos nós passamos por dentro da imobiliária. E eu sempre estive muito próximo, desde criança, quando faltava um funcionário,
o Corinho ia para lá para fazer o serviço de banco ou para ficar tirando o xerox, que na época, lá no final dos anos 80 início dos anos 90, eram poucas as empresas que tinham xerox. Então nós tínhamos uma máquina que nós reproduzíamos para o externo, para a população. Então, constantemente estava lá. E aí as coisas foram se encaminhando e eu acabei fazendo uma opção de estudar administração. E daí, quando estava terminando, então, o ensino médio, eu iniciei o curso de administração e imediatamente já comecei a trabalhar com ela. E daí ali começou uma experiência mais real, porque eu tive a oportunidade de iniciar como boy, de ir para o setor de locações, de ir para o setor da cobrança e em algum momento passar pelo financeiro, até que eu me formei. Daí quando eu me formei, agora eu preciso ganhar mais dinheiro, né? E daí, claro que funções administrativas, elas são muito interessantes, mas elas criam alguns limitadores, né? E daí foi quando a Alice propôs de eu ir para a área da corretagem. E daí, então, final de 2013, início de 2004, eu iniciei como corretor de imóveis. E daí, aí a nossa aproximação de contato diário, ele passou a ser ainda mais forte. Então, nós estávamos num momento de transição interno na imobiliária, com 2 corretores que atuavam já sinalizando que estariam por parar, e por algum tempo ficou só a Alice e eu, até que nós começamos a formar equipe de novo. E aí a coisa deslanchou e estamos juntos até hoje, e tem algumas coisas que são interessantes, porque o relacionamento profissional, muitas vezes, ele é difícil, porque as pessoas pensam diferente. E aqui a gente precisa acomodar junto o lado pessoal, né? Então, nós tivemos que criar alguns critérios nossos para que a coisa desse certo. Então, ajustamos que em casa se falava de casa, que na imobiliária se falava de imobiliária. Né? Muito, muito incrível você já citar isso, porque eu tinha uma pergunta bem pessoal. Como que era a convivência de vocês como mãe e filho trabalhando juntos e convivendo juntos, né? Porque vocês conviviam em casa, então, e também na imobiliária. Exato. Eu vou te dizer que na imobiliária eu passava me escondendo, assim, bem rente à parede para não ver, porque ela ia me cobrar coisas de casa. E em casa eu entrava quietinho e ia pro quarto, porque ela ia me cobrar as coisas da imobiliária, né? Até que nós conseguimos construir essa relação, e que às vezes ela é quente, né? Mas ao mesmo tempo sempre se chega num denominador, né? Eu costumo dizer que a gente constrói na gente mesmo várias personas, né? É verdade. Então tu tem a persona mãe, tu tem a persona patroa, tu tem a persona amiga, cada e assim hora por é um diante. espírito, Cada hora é um espírito. E o importante é que tu conheça cada uma das tuas personas e que em determinado momento tu faça a conjunção e a integração delas para que tu busque a harmonização. Né? Porque Perfeito, se tu quiser atuar especificamente só com uma em cada momento, muitas vezes tu vai deixar de agir de uma forma mais interativa nas decisões, desejar algo mais. Nós temos, além do Felipe e eu, nós temos uma terceira pessoa que iniciou a imobiliária conosco, que também morava comigo, né, que se chama Claíra Aguiar. Ela hoje é a diretora de condomínios. Nós fomos pioneiros também na região, na administração de condomínios, né? E a Claíra hoje é a diretora dessa área. Não são tantos condomínios que nós temos, entre Taquara, Igrejinha e Parobé, Três Coroas também, mas acho que nós dominamos o mercado na ordem de 60% a 70%, né? E ela faz essa parte, né? Muito está bacana. Conosco já aos 47 anos conosco. E nós temos funcionários já que comemoraram 35 anos, 30 anos de casa, 20 anos de casa, 15, 10 e 5. Excelente, Todos os né? anos, na festa de final de ano, Números eles são excelentes. agraciados com um mimo, com alguma coisa bem especial, uma viagem, um passeio. Com certeza. Agora 2 funcionárias semana que vem vão para Paraíba. Olha né? só, que Porque incrível. ganharam, porque uma completou 35 anos de serviço e a outra completou 30 anos de serviço na mesma empresa. Né? Não, isso Na é mesma muito empresa, bom. no caso, conosco, né? Sim, Sim. com vocês. Isso é muito bom, porque é difícil hoje em dia uma pessoa estar há tantos anos junto, Sim. né, na empresa e se formar uma família. Já são aposentados, Vocês são né? uma família juntos ali, Sim. unidos. Sim. E a imobiliária, ela trabalha com a administração de locações, ela trabalha com a compra e venda,
ela trabalha com a gestão de condomínios e pela formação da Alice na área do direito, ela tem um escritório daí de advocacia também que atua junto, né? Então, são vários negócios... Não junto, porque não é permitido, no terceiro piso, né? Juntos que eu digo, que ela toca, tem uma sala específica, entrada específica. Essa mulher é quase a Mulher Maravilha, gente. Falta bastante. É quase a Mulher Maravilha, eu não sei. A gente tem que se inspirar mais na Alice, que é quase a Mulher Maravilha. É fazer com amor. É fazer com amor, com certeza. Comprometimento é muito importante. Eu anotei uma informação importante aqui que vindo do interior, lembrando que a Alice, gente, ela veio do interior. Então, do interior as coisas são mais difíceis e naquela época era mais difícil ainda. Então, aí vem uma grande vontade, força de vontade para ela chegar onde ela chegou. Em que momento da tua trajetória surgiu esse sonho de ingressar no mercado imobiliário? O que te inspirou a seguir por esse caminho, construir toda essa tua história sólida, admirável dentro desse setor? Como eu disse, que tudo na gente é uma construção, né? E é interessante, quando eu era criança, nós tínhamos um armazém de secos e molhados no interior. Você nem imagina como seja. Que vendia desde o tecido em metro até a quinquilharia, qualquer utensílio, né? Alimentos, etc, etc. E o nosso brinquedo favorito da minha turma de meninada, né, era brincar de vendinha, como a gente chamava. Então, eu sempre tive esse espírito de comerciante em mim. Mas eu não queria seguir como comércio de uma loja de tecidos ou confecções, etc. e tal. Queria desenvolver algo que eu associasse ao direito, que o direito era a minha paixão, né? E aí eu pensei em imobiliário. E surgiu uma pessoa que me convidou, que entendia de fazenda, que entendia de terra, que entendia de gado, que entendia de cavalos, etc. e tal. E aí o Celso e eu, foi quando nós iniciamos e montamos a imobiliária, né? Que incrível, então... Alice, incrível a tua história, porque eu pensei, né, bem pessoal mesmo, como que do interior ela foi ter um sonho do mercado imobiliário, que é algo tão distinto naquela época. Porque naquela época o mercado imobiliário era mais, né, cidade, mais... o interior não era tão falado. E ele tinha uma característica... Não era conhecido, né? Não era tão conhecido, exatamente. Meu número de crescer é 4.790. Hoje, eu acho que está em 150 mil. Sei que eu abri a minha 11.321 e está em 170 mil. Então você imagina, né? Imagina como evoluíram as coisas de uma forma muito rápida. Evoluiu muito. Ela teve uma graduação com muito preparo na área do direito. E daí, quando ela se formou e ela foi para esse conceito de abrir uma imobiliária, as pessoas falavam para ela: tu vai fazer isso? Esse mercado é de picareta. Os negócios aqui na cidade, eles acontecem dentro de um hotel, dentro de uma mesa de bar. Eu já ouvi falar isso, que é um mercado né, que as pessoas querem empurrar a venda, que o corretor só quer vender, ele só quer empurrar a venda, só quer comissão. E na verdade não funciona assim, né, gente? Eu tive uma advogada... isso fala quem não tem conhecimento, porque o corretor ele não quer empurrar a venda, o corretor ele ajuda as pessoas a conquistar sonhos, né? Só que tem corretores realmente que se formam só praticamente para fazer venda. Tem corretores que são realmente profissionais, que realmente estão junto na tua trajetória, que fazem por amor, não somente, né, pelo trabalho dele, pela comissão, mas por amor. Eu tive um advogado colega que logo que eu abri a imobiliária, ele foi me visitar no escritório. E ele disse para mim: a nossa grande expectativa era ter uma mulher advogada na nossa região, porque não tinha quem exercesse a profissão. Tinha 2 formadas, mas não exerciam a profissão. Era secretária de educação e tal. E tu estás nos decepcionando, porque nós achávamos que tu encararia a profissão com seriedade e tu escolheste abrir um escritório de picareta. Então, realmente, eu, além de enfrentar a questão mulher, ser mulher, tu ainda enfrentava a profissão. Enfrentou um preconceito com a profissão ainda. E isso acho que os conselhos de corretores de imóveis, os COFES e CRECIS, foram grandemente importantes para que a profissão fosse valorizada. Eu dou apoio sempre aos conselhos de corretores de imóveis e tal, porque eles foram importantes nisso. Aqui eu vi também que você conquistou alguns títulos
né, durante esse caminho de 47 anos de experiência dentro desse mercado. Você pode compartilhar um pouco com a gente quais foram esses títulos? Na área de corretores de imóveis, não foram tantos. O título que eu acho é de ter construído e de ter a persistência de continuidade, né? Isso eu acho que é um título que eu mesma me dou. Né? Já é um grande título, né? Mas na área na OAB eu sempre fui bastante ativa na seccional, né? E na subseção também. Né? Quando teve a Constituição, em 1988, existia o Bureau da Constituição. E nessa época eu fazia parte do Conselho Estadual da subseção, né? Da OAB. E a gente teve assim uma atividade muito grandemente. A construção da Constituição foi uma coisa esplendorosa, que hoje não se conseguiria ver, porque tinha um idealismo muito forte envolvido. Nessa época se ganhou algumas comendas e até hoje ainda se ganha comendas nesse sentido. Né? Infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer vocês pela presença, por toda essa história compartilhada. Gente, foi incrível, né? Incrível a história de Luiz ter acompanhado toda essa trajetória, Alice. E eu gostaria também de vocês deixarem um recado final para quem está nos acompanhando e deixar as redes sociais para estarem acompanhando vocês também. Então, eu, Alice Lennon, e a Alice Imóveis, que se confundem, porque algumas crianças até dizem assim, olha a dona Alice Imóveis, né? As crianças perguntam, então, em nome da Alice Imóveis, eu quero deixar, assim, um agradecimento muito profundo a todos os colaboradores que passaram conosco, a todos os nossos clientes, sejam compradores, sejam locadores, locatários, né? Investidores, etc. e tal, porque sem a compreensão e o carinho de todos eles, a Alice Imóveis não teria chegado onde chegou. Então, eu agradeço muito aos meus colaboradores e a todos os nossos clientes. Perfeito. Eu quero agradecer a ti pelo convite, né, a RS Play, por aqui nós estarmos compartilhando um pouquinho da nossa história. E deixar registrado aqui que tudo que nós construímos até agora foram por muitas forças. A principal delas, as mãos da Alice e as mãos da Clair. Mas junto com essas mãos se somaram várias outras entre os nossos funcionários, entre os nossos corretores, entre os prestadores de serviço e especialmente os nossos clientes, que nos motivam a seguir e fazer todos os enfrentamentos necessários nesse dia a dia. E dizer que vocês podem contar conosco, assim como nós contamos com vocês, para que venham outros 47, outros tantos anos, que a gente possa seguir junto, construindo histórias, construindo famílias, construindo lares, construindo emoções. Obrigado. Meus parabéns, mais uma vez parabéns, Alice, continue inspirando outras mulheres, Alice, inspirando outros corretores, inspirando outros profissionais, construir como vocês estão fazendo uma história linda assim. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês e até semana que vem.